ali do 16º Batalhão de Infantaria. Virgínia Tchelle está com a gente via remoto. Bom dia, Virgínia. Teve um probleminha aí no áudio, mas agora... Oi, Alice, bom dia. Bom dia para você e para os ouvintes. Eu não entendi nada essa recomendação do Ministério Público a respeito da desocupação ali da área em frente a um quartel militar. O Ministério Público fez uma recomendação pedindo para que Prefeitura e Governo do Estado desocupem a área. Em nenhum momento os quartéis, no caso o comando do 16RI, recebeu nenhum tipo de orientação do mesmo Ministério Público. É o primeiro ponto. O segundo ponto, outras manifestações que ocorrem na cidade, como por exemplo, a ocupação da própria Avenida Ulisses Caldas, que parece um palco para manifestações de servidores públicos municipais, em nenhum momento também nem o Ministério Público, nem a Guarda Municipal interferem nesse tipo de movimentação, de protestos. Por que o Ministério Público recomendou essa desocupação por parte de atitudes da Guarda Municipal e da Polícia Militar? Por que a Guarda tem que interferir? A Guarda, minha gente, o papel de uma Guarda Municipal é proteger primeiramente o patrimônio público do município. E naquela área onde está instalado o quartel da Polícia Militar, não é um patrimônio do município. Isso é o primeiro ponto. Não seria. E outra coisa, a Guarda Municipal não tem uma estrutura para fazer essa desocupação. Quem teria, em tese, seria a Polícia Militar. Mas agora é a SESED, a Secretaria de Segurança, que espera o start da Guarda Municipal. Olha, não deu para entender em absolutamente nada essa recomendação do Ministério Público. Se é que ela tivesse que acontecer, poderia partir... desculpem, para o próprio comando do Exército, para que ele, que está ali, em tese, recebendo esses manifestantes na sua porta de entrada, promovesse essa desocupação. E, nesse aspecto, a recomendação do Ministério Público passou longe, deixou nas mãos de uma Guarda Municipal que não está equipada para fazer essa desocupação, e deixou nas mãos da Polícia Militar, que agora espera pela Guarda Municipal. Parece aquele joguinho de empurra. Olha, até onde a gente sabe, a via Hermes da Fonseca, ela está fluindo, não é, Liciane? Isso mesmo. Pois é. Nós não temos ali nenhum bloqueio, né? Virgínia, o receio que dá, assim, é que no momento, a todo momento, nós noticiamos, inclusive aqui no Jornal da Manhã, que é uma manifestação pacífica, tranquila, não... Existem os probleminhas ali, né, com relação à altura do som, os estacionamentos que são ali irregulares, mas até o momento não vejo necessidade dessa retirada, mas foi um pedido do Ministério Público, né? Você acredita que também pode acontecer de ocorrer violência, de passar a não ser mais pacífica por essa retirada obrigatória, vamos dizer assim? Não, essa seria uma observação interessante que você traz para a discussão. Olha, se os manifestantes, se aquelas pessoas que ainda não aceitaram o resultado das urnas do dia 30 de outubro, estão provocando irregularidades na área, e nesse aspecto elas estão sim, porque estão fazendo barulho fora de hora, estão incomodando a vizinhança, aqueles que estão estacionando em locais proibidos, canteiros da cidade não são estacionamento, porta de garagem do vizinho não é estacionamento, então tudo isso tem que ser coibido, tem que ir lá multar, como multa o meu carro e multa o seu se a gente estacionar em local irregular. Então, realmente a Prefeitura de Natal, através da SPTU, tem que reforçar ali a área e começar a inibir e multar aquelas pessoas que estão incomodando estacionando em locais irregulares. CEMURB também poderia verificar a questão do som. Agora, você deve recomendar, como foi essa recomendação do Ministério Público, que as forças de segurança, no caso, uma guarda municipal, minha gente, eu não entendi em nada quando é que uma guarda municipal vai sair ali para desocupar quem está em frente a um quartel do Exército, Liciane. E eu acho que tem a questão... A gente vê as manifestações em frente à prefeitura, a guarda assiste. Exatamente, Virgínia. E tem a questão também da ocupação ali da área do Aeroclube, né? Eu acho que isso pode ter interferido também nesse pedido aí, nessa recomendação do Ministério Público. Pode ter vindo algum tipo de influência também, né? Deve ter tido influência, mas nesse aspecto o Ministério Público não foi categórico, dizendo que estava atendendo uma solicitação do Aeroclube.
Não houve, foi uma recomendação em conjunto para que essas forças de segurança ajam. Isso gerou uma controvérsia, viu? Gerou algo que a gente não consegue saber como é que o Ministério Público traz à tona uma ação. Primeiro, ela está determinando uma força de segurança que tem como função guardar o patrimônio público municipal que a guarda. E a Polícia Militar, que se fosse para desocupar, aí sim, como você faz qualquer termo de desocupação e entrega à polícia. Mas nesse aspecto também o Ministério Público não foi contundente. Vamos esperar que aqueles infratores, aquelas pessoas que estão nas ruas manifestando sem olhar para o direito do outro, que realmente elas sejam punidas, com multas de trânsito, com multas de barulho, que existem, a legislação municipal ela é ampla. Nós temos aí várias ferramentas para punir. Agora, na hora que você manda desocupar, entregar isso para uma guarda municipal, será que o Ministério Público mandou alguma recomendação para o comando do Exército aqui no Rio Grande do Norte? Pois é. Que é o principal interessado na causa, que as manifestações acontecem em frente à casa deles, em frente ao 16RI. Pois é verdade. Vamos aguardar aí o desenrolar dessa situação. Ao que a gente tem percebido é que ninguém quer se comprometer, né? E só para deixar claro, né? Ninguém, Liciane, você fechou muito bem. Ninguém quer se comprometer. O município não tem, nem quer se comprometer, nem tem estrutura. Minha gente, a guarda, ela é mínima. Ela está, sabe onde? Na porta dos hospitais, ela está na porta das escolas, né? Ela age dessa forma. A Polícia Militar, sim, está aí para cumprir as determinações. No caso, é uma recomendação. Aí, o que é que faz a Secretaria de Segurança? Cruza os braços e espera a Guarda Municipal dar o pontapé. Gente, é um passando a bola para o outro, né? Pois é, Virgínia, só para deixar claro, né? Se essa ação, essa recomendação, na verdade, do Ministério Público, ela não for cumprida, parte-se para uma ação judicial, é isso? Por enquanto, está a nível de recomendação, né? E aí tem que se pedir ao judiciário para fazer algum tipo de intervenção. E se o judiciário determinar, aí sim, tem que se cumprir as decisões que partem do judiciário. O Ministério Público, ele recomenda. Agora está recomendando na porta errada. Pois é, verdade. E também tem aí o apoio do Supremo Tribunal Federal. Em todo o país teve essa recomendação de realmente desobstruir as ruas. E a gente lamenta, né? Como nós falamos e eu reforço, uma manifestação pacífica, eu não vejo necessidade de retirada aí das pessoas, mas vamos ver como é que agora vai se desenrolar. Tem que punir todas as que estão ocupando a calçada alheia. Pronto. Você tem que punir quem está estacionando na sua porta, quem está ligando o som nas alturas, incomodando o vizinho. Sim, isso tem que ser coibido. Tudo tem limites, né? Inclusive, nosso telespectador aqui, o Anderson Gomes, que está nos acompanhando pelo chat do YouTube, ele já está falando agora que tem agentes STTU 24 horas lá, evitando o estacionamento dos veículos nas calçadas. Já é um fator aí positivo diante dessas manifestações. Eu acho que o que dá para salientar disso, eu estive lá em alguns dias dessa semana, cobrindo aqui pela Jovem Pan News, e o que a gente percebe é realmente uma manifestação pacífica em que não há a interdição da via, o trânsito flui normalmente, mas há esse transtorno social que Virgínia muito bem descreveu aí. Som alto, altas horas da noite, perturbando ali o descanso das pessoas que moram no entorno. Tem também aquela aglomeração nas calçadas, então fica difícil a passagem dos pedestres ali por aquele trecho, né? E também tem, lógico, o embate social que a gente tem vivido de polarização, não é, Virgínia? Sempre que passa alguém com um carro adesivado do candidato opositor, sempre tem um movimento hostil em relação ao pessoal que está passando por ali, assim como quando tem apoiadores do candidato derrotado, também há um movimento de congratulação ali, o pessoal se confraterniza. Então tem esse clima que não é dos mais leves, né? Eu acho que tem muita gente evitando a passagem ali no 16RI, no dia a dia. Pedro, e eu fico aqui me imaginando se nós tivéssemos há 13 dias, que é o prazo, é o tempo em que esses manifestantes estão em frente ao quartel, se nós estivéssemos há 13 dias com uma manifestação de trabalhadores sem terra, por exemplo, ali na porta do 16RI. Como é que estaria a situação 13 dias depois? O ouvinte faça essa reflexão, porque o silêncio do comando também, ele é um silêncio que incomoda. A gente jamais ouviu
uma manifestação na porta de um quartel e o comandante entrar e sair, as autoridades militares entrarem e saírem e fecharem os olhos para aquela cena que está ali. Uma cena que está incomodando a vizinhança e que deve sim estar trazendo algum tipo de transtorno para o próprio Exército aqui no Rio Grande do Norte. Verdade, Virgínia. Vamos ver aí como é que vai se desenrolar e com certeza no decorrer dessa semana a gente vai ter o resultado e você não pode perder que nós com certeza vamos falar aqui. 8h20. Repita. 8h20. E ainda falando aí agora da política local, o Tribunal de Contas do Estado levantou que em 2021 a governadora Fátima Bezerra deixou de executar aí cerca de 13,99 milhões em emendas impositivas dos 24 deputados estaduais na Lei Orçamentária Anual do Estado, o que corresponde aí a cerca de 22,41% do volume previsto, que era de 62,4 milhões. No caso mais extremo, o governo do estado deixou aí de pagar quase 75% das emendas impositivas de um parlamentar de oposição. E segundo a relatora Adélia Salles, apenas 10 dos 24 deputados tiveram um percentual de execução de suas emendas superior a 90%, sendo que desses apenas 2 tiveram suas emendas integralmente executadas. As emendas de 7 parlamentares apresentaram um percentual inferior a 70% de execução, um deles chegando inclusive a não ter somente 25% de suas emendas executadas. Virginia Celli, lembrei agora do seu comentário, acredito que ainda foi nessa semana, sobre a governadora ter um débito. Lembra que você falou? E que débito ela tem com os deputados estaduais a respeito dessas emendas impositivas, que são emendas que são apresentadas pelos deputados estaduais e que o governo tem obrigatoriamente que repassar esses recursos para aquelas instituições ou municípios indicados. Olha, está batendo muito bem essa conta da conselheira Adélia Salles com a realidade política da Assembleia. Não é? A maioria daquelas emendas que foi liberada, com certeza está ligada àqueles deputados que hoje apoiam o governo Fátima Bezerra. Ela falou em 10 aí. Vamos ver, tem 3 aí que está com a orelhinha em pé. Por que eu não recebi minha parte? Porque a bancada da governadora é maior. Mas ela está muito semelhante. Tem 7 aí que não receberam nem 30% daquilo que foi destinado para os municípios. Então, a execução dessas emendas, ela está batendo com o retrato político hoje da Assembleia Legislativa. E é por essas e outras que os deputados estaduais já se movimentaram, inclusive no Judiciário, como é o caso do deputado estadual Zé Dias, que já foi ao Judiciário em outras oportunidades pedir o cumprimento da liberação de recursos das emendas impositivas, que pelo que a conselheira Adélia Salles do TCE colocou nessa reportagem, que a gente até parabeniza se ter ido buscar esse tipo de informação, porque já estamos discutindo o orçamento do ano que vem, pelo retrato que sai do TCE hoje, essas emendas estão sendo liberadas só para aqueles deputados, num maior volume, que apoiam a governadora Fátima Bezerra na Assembleia Legislativa. O ouvinte pode dizer, Virgínia, isso é novidade? Não, não é. No Congresso Nacional, essas emendas elas passaram a ter uma característica diferenciada quando surgiu essa outra metodologia de orçamento, chamado orçamento secreto, ou aquelas emendas do relator. Mas nas casas legislativas, sim, o governante, por mais que tenha a obrigatoriedade, ele vai soltando esses recursos na medida do alinhamento que ele tem na Assembleia Legislativa. E aí está levando mais sorte quem apoia o governo, quem apoia o projeto político de Fátima Bezerra. Mas depois dessas informações que saem do TCE, qual será a reação do Poder Legislativo? Ontem, por exemplo, o presidente da Assembleia, Ezequiel Ferreira, esteve com a governadora Fátima Bezerra, publicou nas redes sociais, inclusive, fotos ao lado da governadora. Será que ele vai se manifestar, dar uma palavra a respeito dos outros colegas? Porque a Assembleia não é feita só por 10 deputados, são 24 que apresentaram as emendas impositivas e que estão aí esperando que o governo libere esses recursos. E, Virgínia, você acha que a divulgação desse levantamento ela pode significar aí um contra-ataque, digamos assim, da oposição, já que, como bem ficou claro aí, algumas emendas não estão sendo liberadas à oposição, né, especificamente. A divulgação desse levantamento pode significar o contra-ataque, eu digo, pelo menos da opinião pública em relação
a política para encontrar apoios ali da governadora? Pedro, esse relatório está saindo num momento importante que vive o Legislativo. O Legislativo está se preparando para fazer o orçamento do próximo ano, né? Vai ser votado pelos atuais deputados, inclusive por aqueles que não se reelegeram. Isso já traz uma característica até diferenciada da espécie de compromisso que alguns teriam e que não conseguiram a reeleição. Temos aí o deputado estadual Raimundo Fernandes, que não se reelegeu, o deputado estadual Vivaldo Costa, que também não se reelegeu, o deputado Baldo Fernandes. Eu estou trazendo 3 exemplos de deputados que estão hoje na bancada do governo e que vão votar esse orçamento para o ano que vem, vai ser um período em que eles não estarão mais na Assembleia. Isso pode interferir no voto deles? Olha, dependendo do compromisso que a governadora tenha com cada um deles ao deixar o parlamento, pode interferir sim. Será que a governadora vai deixar, por exemplo, um deputado estadual, Raimundo Fernandes, que há muitos anos está na Assembleia, que vai deixar o Legislativo com a mesma quantidade de espaços que ele tem hoje no governo? Dificilmente isso vai acontecer, porque chegaram outros e ela tem que ocupar esses espaços com aqueles que vão cumprir um mandato de 4 anos. Então, o comportamento deles nessa votação do orçamento passa muito por essa questão. Um outro ponto, a Assembleia discute também agora a eleição da próxima mesa diretora da Casa. É preciso, então, que o deputado e presidente Ezequiel Ferreira também tenha um olhar diferente para as demandas dos deputados da oposição que não receberam as emendas, né? Está aí o relatório da conselheira. Então, isso são nuances, são interferências, são pontos que não estão diretamente ligados ao assunto emendas, liberação de emendas, mas que pode ter reflexos, sim, a partir de agora, em todas as conversas que envolvem essa reta final do ano legislativo. Então, a gente acompanha, o relatório está saindo hoje numa sexta-feira, não tem sessão na Assembleia, semana que vem é uma semana com feriado, já vou adiantando que na segunda-feira é imprensado lá na Assembleia, porque o governo do estado, vocês lembram, transferiu o feriado do Dia do Servidor para o dia... então, vamos ter uma semana que vem praticamente morta no Legislativo. Alguns deputados podem nem estar mais no Rio Grande do Norte na semana que vem. Então, esse relatório sai num dia em que não teremos movimentações presenciais na Assembleia. Pois é, Virgínia, olha, e outra notícia aí, ainda falando sobre o governo do estado, que não é legal também, é que os servidores voltaram a ter problemas aí com os empréstimos consignados, Virgínia Tchelle, que tinham sido liberados e agora também não estão mais disponíveis, porque o sindicato dos servidores aí alegaram que não teve o repasse mais uma vez por parte do governo. Está parecendo, Luciane, cantiga da perua, né? A gente fica só repetindo a mesma história aqui no jornal. Olha, virou uma novela os consignados. Não tenham dúvida, o governo recebe do servidor, retém esse dinheiro, não repassa, aí vem o banco deixa de liberar novos empréstimos, os servidores fazem disso uma bola de neve, porque é dívida em cima de dívida, né? É difícil a gente ver como é que esse problema vai ser solucionado. O governo tem que receber e tem que repassar para o Banco do Brasil, isso é ponto. Agora, liberar novos empréstimos, né? O servidor, tem muita gente que vive exclusivamente de pegar consignado praticamente a cada 3 meses. É verdade, por isso que tem toda essa repercussão aí. Vamos ver aí também o desenrolar dessa novela. 8h29. Repita. 8h29, falando aí notícias nacionais da equipe de transição do presidente eleito Lula da Silva, que repetiu pela segunda vez ontem críticas ao mercado financeiro, após ter feito aí um discurso em que fez pouco caso da tal estabilidade fiscal e pregou ampliação de gastos públicos. Houve também uma reação imediata aí na Bolsa de Valores, que fechou o dia em queda. Com reação inversa, o dólar encerrou o último pregão no terreno positivo. A moeda americana valorizou e estava sendo cotada aí a R$ 5,39. Geraldo Alckmin até tentou aí passar panos quentes na situação e disse que quando foi presidente dos mandatos anteriores, Lula sempre teve responsabilidade fiscal. As falas acontecem no mesmo momento em que a equipe do presidente eleito tenta aprovar a proposta de emenda à Constituição, a famosa PEC da transição, que pretende abrir um rombo de cerca de 170 bilhões no teto de gastos, regra que limita o crescimento das despesas à inflação do ano anterior.
Virginia Celli. Pois é, ontem foi um dos dias mais tensos aí desse início de transição, né? Tensos no aspecto de que o mercado, o chamado mercado, reagiu às posições que foram tomadas para ingressos de pessoas na equipe de transição e pelas palavras também do presidente Lula, eleito, quando visitou a sede ali em Brasília do Centro Cultural Banco do Brasil, onde está instalada toda a equipe que vai cuidar da passagem de um governo para o outro. Isso foi um dos dias mais tensos aí desde que ele foi eleito. Mas o presidente Lula, o presidente eleito, ele não está trazendo para o país nenhum tipo de novidade quando ele fala na quebra do teto de gastos para cumprir os projetos sociais. A gente sempre gosta de repetir, porque foi aqui no nosso jornal, no Jornal da Manhã, quando ele era pré-candidato, que ele anunciou em uma entrevista ao Sistema Tribuna de Comunicação, que ele anunciou que se viesse a ser presidente da República, iria sim quebrar esse teto de gastos. Então isso não traz mais uma novidade para esse chamado mercado. O que o mercado ontem passou a ter uma reação foi quando foi anunciado o nome de integrantes dessa equipe de transição, onde nela está o ex-ministro Guido Mantega. Isso realmente vi muitas críticas a respeito da entrada de Guido Mantega. Agora, o presidente eleito está repetindo que nem todos que estarão na transição farão parte do governo, né? Isso ficou muito claro. E disse ontem também uma outra declaração, que Geraldo Alckmin não vai ser ministro do próximo governo. Ele já descarta a entrada de Alckmin na equipe de ministérios. Ele disse que ele foi eleito vice-presidente e vai ter um papel no executivo e não diretamente nos ministérios que serão ocupados a partir de 1º de janeiro. Então foram esses dois fatos que mexem com esse mercado, que é algo que não é concreto, mas que se concentra na cidade de São Paulo, na principal avenida econômica do país, que deixou de ser a Avenida Paulista e que agora é a Faria Lima, né? A gente antes se referia, quando se falava em mercado, era o mercado da Avenida Paulista, mas hoje esse mercado se transferiu para uma outra avenida de São Paulo, que é a Faria Lima, e foi esse mercado que não captou muito bem as mensagens do presidente, o discurso dele, e que fez essa instabilidade e levar o presidente eleito a dizer: que mercado é esse, né? Pois é, Lula chegou até a dizer que o mercado era muito sensível. Que mercado é esse sensível? Mas a verdade é que esse teto de gastos, se eu não me engano, ele foi criado até, eu acho que entre Dilma e Temer, né? Na época que o Brasil estava bem caidinho com relação da economia, e a gente viu que funcionou, que foi interessante a proposta do teto de gastos, né? Esse sigilo total da equipe da economia de Lula vai criando aí as imprevisibilidades que estão recaindo, refletindo aí no mercado, né? Entre a Bolsa e o dólar. Não é também a primeira vez que está se falando de quebra de teto de gastos no Brasil. O próprio presidente Bolsonaro, presidente que ainda, até fazendo um parágrafo, né, terminamos um parêntese, parágrafo não, um parêntese, fazendo um parêntese, termina a segunda semana após a eleição sem estar cumprindo uma agenda administrativa, o próprio governo Bolsonaro já quebrou esse teto em outras oportunidades. Na época da pandemia, totalmente justificável, Sim. porque ele teve que recorrer a socorrer estados e municípios e a população brasileira de uma forma geral, inclusive lançando aquele auxílio emergencial, um valor bem maior. Então, aquilo ali foi quebrado naquele momento. E agora, na reta final, para manter esses programas sociais no período de eleição, ele também recorreu aí a essa prática de quebra de gastos, levando o próprio ministro Paulo Guedes dizer que o teto de gastos no Brasil funciona como uma capota de bug, né? Aquela que a gente tira para levar sol e depois coloca quando vai chover. É mais ou menos essa analogia que ele fez para explicar essa mobilidade do teto de gastos. Pois é. Mas a declaração não foi ainda em tom de campanha, Virgínia? A gente percebe um tom diferente daquele que o Lula trouxe no discurso após a vitória, um tom de pacificação. Eu achei a declaração ainda muito em tom de campanha. Por isso, Pedro, que ela repercutiu mais, né? Que deixou o dia mais tenso assim, em relação ao comportamento da economia do país. Porque ele deixou de fazer pregar aquele discurso que ele quer seguir, que é o discurso de unir o Brasil nesse momento e dar continuidade às políticas sociais e econômicas. Isso tem muito a ver, sim. Agora, o presidente deixou claro que
vai perseguir até o fim a assistência social que ele quer levar à população brasileira. E ele repetiu uma frase, inclusive, que foi dita na época em que ele assumiu pela primeira vez o governo da República, o governo do país, quando ele disse que ele vai sair. Acho que a gente teve algum problema com a conexão da Virgínia. Assim que a gente retomar... Voltou. A Virgínia está de volta. Não, só... Então ele fez uma fala ontem em defesa das ações sociais que ele quer ampliar e matar a fome desse universo de brasileiros que hoje não tem do que se alimentar. E ele elegeu isso como prioridade. Foi isso que fez o mercado também reagir. Entendi. Pois pronto, vamos aguardar aí essa transição da equipe de transição, que aos poucos está sendo anunciado aí os nomes, Pedro Brandão. Vão ser 50 cargos aí remunerados ao todo, Geraldo Alckmin está anunciando, e o mercado vai reagindo à medida que esses nomes vão sendo anunciados, esse termômetro aí, para o pleito do próximo ano, que Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito. 8h36. Repita. 8h36. Chegou a hora de ouvir a coluna de Alex Medeiros, dizendo tudo. Dizendo tudo, com Alex Medeiros. Bom dia, amigos da Jovem Pan News. Eu começo dizendo que, finalmente, os fãs do super-herói Pantera Negra já podem correr ao cinema para ver o novo filme do personagem. Desde que a primeira aventura estreou em fevereiro de 2018, que era esperada uma sequência, e que chega agora de forma bem diferente, já que sabemos que o ator principal no primeiro filme, o Chadwick Boseman, morreu precocemente de câncer aos 43 anos em 2020. E não foi fácil aos produtores reescreverem uma história que funcionasse bem sem o personagem, T'Challa. Mas ao final daquele 2020 de pandemia, a Disney anunciou que já tinha negociação com o novo ator e que o segundo filme, Wakanda Forever, ou Wakanda para sempre, seria concentrado nos demais personagens do mundo do Pantera Negra, começando a nova aventura a partir da sua própria morte e da dor do seu povo. Muitas vezes o universo dos quadrinhos lidou com essa questão de como fazer uma história de um personagem morto. Isso já aconteceu com o Superman, com o Capitão América, e sempre os roteiristas encontram um jeito de atender às expectativas dos fãs. Parece que é isso que temos no novo Pantera Negra, já em exibição aqui em Natal nas 3 redes de cinema, com 10 horários disponíveis no Cinemark do Midway, outros 10 horários no Cinépolis do Partage Zona Norte, 9 no Cinépolis do Natal Shopping e 4 horários no Movicon do Praia Shopping. É um bom programa para hoje e para o seu fim de semana. E para amanhã, 2 boas opções musicais. A partir das 19 horas, haverá o Luau do Pirâmide, com um show à beira-mar no Parque Aquático do Hotel Pirâmide da Via Costeira, reunindo grandes nomes da música potiguar, como Isaac Galvão, Ivan do Monte, Eric von Schosten, Itanildo, Jorge Lima, Luiz Dantas e Galvão Filho. Para quem curte uma lua cheia e boa música, um belo programa de sábado à noite. E a segunda opção, para amanhã, é um festival que já virou tradição na cidade. A partir das 16h30 começa mais um The Beatles Fest, que na sua 4ª edição terá o palco do Bar Mormaço recheado com o melhor da música local, interpretando os sucessos eternos da maior banda de rock da história. Estarão se apresentando as bandas Os Grogs, Mad Dogs, Revolver e Stone Glass, além do cantor Diogo das Virgens e o DJ Sami. O Beatles Fest começou em 2016, inspirado no grande festival Beatle Week, que todos os anos reúne na cidade inglesa de Liverpool centenas de bandas do mundo inteiro que vão lá para o berço dos Beatles executarem seus hits inesquecíveis. Inclusive as 2 bandas natalenses, Mad Dogs e os Grogs, que são presença sempre obrigatória no evento lá do Bar Mormaço, já se apresentaram na grande festa de Liverpool, representando os fãs brasileiros dos Beatles. O Beatle Fest 4 tem ingressos ao preço de apenas R$30. Podem ser adquiridos no local, ali na rua Historiador Tobias Monteiro, em Nova Descoberta, por trás da sede dos Correios, que todo mundo conhece ali na Norton Chaves. Corram lá, curtam a nostalgia da Beatlemania
e tenham um feliz fim de semana. Eu volto na segunda-feira. Dizendo Tudo com Alex Medeiros. Tá aí as dicas muito esperadas sempre, as da sexta-feira de Alex Medeiros, dando aí a dica do Wakanda Forever. Tô doida pra assistir esse filme. Muito obrigada aí pela dica, Alex. E Virginia Celli ainda está conosco. Muito obrigada, Vi, essa pausa aí nesses seus dias de descanso com a família. Obrigada, Alice. Muito obrigada pela participação hoje aqui no Jornal. Se Deus quiser, semana que vem, dia 22, estou de volta aí na companhia de vocês. Vou descansar essa semaninha. Fiquem com Deus, fiquem em paz. E essa dica do Mormaço também foi excelente aí, pra gente curtir os Beatles, para quem gosta dos Beatles, né? Verdade. Muito obrigada, até breve. Virginia. Até breve. Até breve, Virginia Celli. Pois é, e agora eu tenho um recado especial para você.